outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Sei que é preciso falar do teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor. De amor, Jesus, vem fazer.
Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês. Queridos amigos, de perto, de longe, conhecidos, aqueles que estão nos visitando, todos bem-vindos para esse momento. Nós queremos juntos nos colocar diante de Deus, sua presença, o seu convite, adorar o seu santo nome, prestarmos culto a Ele. É o momento que Deus nos serve, que Deus vem em sua palavra e quer estar junto a você no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua família e na sua casa, onde você está, para que possamos ter dele o alimento espiritual. Nos abençoe nesse momento de louvor, de adoração, de culto, em que nós queremos refletir sobre o tema Deixai-os crescer juntos. Que Deus nos abençoe e nos dirija com seu Santo Espírito, para que possamos crescer e sermos ainda mais fortalecidos, especialmente salva no amor de Jesus a cada um de nós e nós no amor aos outros. Vamos cantar o primeiro hino. Convidamos assim então para nos prepararmos para esse momento de culto. O primeiro hino, Estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão ao vapor. Com Ele passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Convidamos a nos colocando diante da presença de Deus, invocarmos o seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, é Deus que nos convida, Deus que nos reúne e Deus que nos permite, nesse momento, estarmos em sua presença, na certeza de que Ele aqui se faz de forma graciosa e bondosa, junto conosco, em nossas vidas também presente. Queremos, colocando na presença dEle, confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, ainda que como filhos de Deus. Erramos e por isso recorremos à graça do perdão em Cristo Jesus. Falamos com Deus em um momento de oração, confissão de nossos pecados. Pai querido, obrigado por sabermos que somos teus filhos em Cristo Jesus, no qual tu nos chamaste das trevas para o conhecimento da luz. Tu nos fizeste como teus filhos conhecedores da tua santa vontade e agraciados da tua presença. Queremos te louvar e te bendizer. Mas em tua palavra reconhecemos que ainda assim não conhecemos tua santa vontade. Fomos fracos, negligentes, desprezamos muitas vezes, ignoramos o caminho que tu esperas de cada um de nós e cometemos por pensamentos, palavras e ações muitos e inúmeros pecados. E todos estes nós queremos lançar sobre a tua presença e pedir o teu perdão. Perdoa-nos, Senhor. Não nos lanches fora da tua presença, mas recorremos à graça e à obra salvadora de Cristo Jesus para sermos compassivo, clemente. Perdoe os nossos pecados e fortalece-nos, anima-nos na fé que tu nos dás e assim dirija-nos para vivermos uma vida ainda mais atenta e obediente à tua santa vontade nos dias que tu nos proporcionares. Assim pedimos em nome de teu Filho Jesus, tem compaixão de nós, perdoa e consola-nos. Amém. Queridos irmãos, na certeza de que Deus que ouve o nosso pedido
em Cristo Jesus nos promete perdoar, consolar e no Espírito Santo nos guiar nesta vida, na condição de que cada um de vocês, como filhos e filhas de Cristo, em Cristo, confesse o seu pecado de forma sincera, também receba esse perdão. E da parte, por hoje, de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça do perdão. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos o hino que nós queremos em adoração reconhecer toda a ação graciosa de Deus, especialmente dando atenção no segundo estrofe que vamos cantar. Em Cristo nós temos o perdão porque Ele morreu por nós na cruz. E a terceira estrofe fala da bem-aventurança. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Estamos no momento das leituras do nosso culto e como entrada para essas leituras que vamos fazer, temos o introito, que encontramos no Salmo de número 119, Salmo 119, nos versos 57 até 64, e ali nós temos: prometo obedecer às tuas leis. Para esses 8 versos que seguem, a intenção do servo do Senhor, do Filho do Senhor em Cristo, é de obedecer à sua lei. E assim queremos ler esse texto. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei.
Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Essa leitura do Salmo, que Deus abençoe essas palavras e também nos torne tão atentos à palavra do Senhor, como o salmista nos convida a refletir. Queremos fazer a leitura da epístola em Romanos capítulo 8, versículos 18 até 27. Romanos capítulo 8, versículos 18 até 27, onde então nós lemos o texto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esta leitura da epístola para esse sétimo domingo após Pentecostes. Nós convidamos também a acompanhar ou ler em suas Bíblias juntos o Evangelho para este domingo, que nós encontramos em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nos versículos 24 a 30 e depois nos versículos 36 a 43. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e dos que o praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim a leitura do Santo Evangelho. Deus abençoe estas palavras em nossos corações.
nós queremos confessar a nossa fé, unindo-nos com toda a igreja cristã, no qual nós confessamos nosso Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos falar usando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós damos graças a Deus por termos esse momento de ouvir a palavra e também de confessarmos a nossa fé. Mas também de podermos cantar os hinos que nos fazem refletir em torno desta palavra. Convidamos vocês a cantar agora o hino Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me ver, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Querida igreja, querido povo de Deus, que o Senhor nos assista e nos guie nesse momento de reflexão da sua palavra. Convido a todos nos dirigirmos a Deus em oração. Pai amado, pedimos em Tua graça que nos guardes sempre firmes e fiéis a Ti, enquanto neste mundo estivermos, e possamos com alegria esperar a vida eterna que nos tens reservada em Cristo Jesus. Abençoe-nos nesse momento com Teu Santo Espírito em rica medida, permitindo-nos entender, compreender e nos firmar na fé que salva. Dá-nos a Tua graça e acompanha-nos com Teu amor, por Jesus nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, temos mais uma parábola diante de nós. Capítulo 13 de Mateus, ele nos apresenta várias parábolas em que Jesus usa
elementos, exemplos da vida das pessoas que o estão ouvindo, daquela grande multidão que está diante dele. Domingo passado falamos sobre a parábola do semeador, diferentes tipos de solo, corações que recebem esta palavra e a sua reação para com esta palavra. Nesse momento nós temos a leitura do trigo e do joio, onde uma grande lição Jesus tem a nos passar. Jesus ainda fala do reino dos céus. Jesus está abordando a sua presença neste mundo, mas faz-nos pensar sobre as coisas que estão lá no céu. Então Jesus aborda várias vezes, o reino dos céus é semelhante a. Mas temos nesse momento da parábola de hoje, novamente o convite de Jesus a pensarmos sobre o reino dos céus. Mas quando ele fala do reino dos céus, ele não fala senão outra coisa que a sua igreja na terra. Ele não fala da igreja no seu momento da glória, do reino da glória, lá no céu presente com Deus, com todos os anjos. Mas ele fala da sua igreja como o reino dos céus aqui na terra, o tempo do reino da graça. Onde então ele nos convida a pensar a realidade que esta igreja tem e na qual vive enquanto aqui na terra. Nós sabemos que a igreja, como igreja na sua existência e no seu significado, no seu viver, ele é glorioso e perfeito, porque é a união de Deus em Cristo Jesus, na qual convida a todos a pertencer e traz as pessoas a viverem em Cristo Jesus na sua fé e também na gratidão pela obra da salvação. No entanto, a igreja é feita de pessoas nesta terra. E então ele nos convida a refletir como a igreja se apresenta aqui enquanto está nesta terra. Como somos diferentes em nossa vida, uns com os outros, e quantos diferentes fazem parte desta igreja na terra. A certeza é de que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja, aonde tiver a palavra do Senhor, ela está presente. Ela não depende de uma congregação para ser igreja. Ela não depende do nome para ser a igreja. Mas ela necessita da palavra que anuncia Cristo. Aonde esta palavra estiver sendo pregada e semeada, ali está a igreja. A igreja de Cristo, ela se faz presente sob a pregação da palavra. O texto de hoje diz que o semeador é o próprio Deus, em Cristo Jesus, no qual lança esta palavra, essa semente no mundo. E esta semente tem resultado que são os cristãos. E onde estão os cristãos? Esta é a semente boa, o trigo. Onde o trigo se identifica como os cristãos, que aqueles que confessam essa grande bênção de saber que Jesus é o seu Salvador. Mas em meio a nós temos o joio, no qual nós vamos ver que há a semente lançada pelo maligno. A igreja, enquanto neste mundo caminha, no testemunho à fé em Cristo Jesus, dos filhos de Deus como cristãos que seguem e confessam a fé em Jesus, existe também no meio deles o joio. Nós lemos no nosso texto do Evangelho, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós podemos ver que o maligno não fica cultivando, o que semeou não fica cultivando o joio, mas ele surge. Não lançou o joio, mas ele aparece por ação do maligno. O maligno lança e vai embora. E o joio é tão maligno que ele cresce sem ser cuidado. E aí nós vamos ver que eles estão juntos, o trigo e o joio. Me faz pensar um pouquinho desta referência, na qual eu não entendo muito,
mas já tive pouca experiência de cuidar de uma horta. Aqui na região centro-oeste, de forma especial, conheci uma diferença entre um tempero que eu gosto muito e um outro que não venham a gostar. Quando nós plantamos uma salsa, que é um tempero lá no sul muito conhecido e que aqui também o tem, nós vemos ele crescer no meio da horta. Mas o que me fez conhecer um outro tempero, e não possível de identificar a diferença, é o coentro. Ao ver as duas plantas já crescidas, eu ainda me confundo, não sei qual é qual. Há quem entenda e diga assim: pastor, o senhor não sabe, mas o coentro é um pouquinho diferente. Ela tem as características dele. Mas quando pequeninhos, são muito parecidos. Iguais, podíamos dizer assim. E é difícil de identificar. Se tivéssemos na horta os dois mesmos semeados, correria o risco de poder arrancar um, tirar o outro e errar, inclusive, na seleção. O que acontece? Deixa crescer junto. Quando tiver um pouquinho maior, a aparência, a distinção vai ficar mais clara. Quando nós vemos essa parábola do trigo e do joio, as duas sementes, quando semeadas, elas são praticamente idênticas, enquanto crescem. Mas aos poucos elas vão se manifestando e se tornam diferentes uma da outra. O trigo é trigo, o joio é joio. Mas nem é impossível de podermos fazer essa separação enquanto o crescimento estiver acontecendo. Mais tarde, uma separação é melhor. Talvez Jesus possa estar dizendo nesse momento à igreja inteira: não cabe a vocês separarem as pessoas. Isso é função do Pai. À igreja cabe simplesmente a responsabilidade de viver a graça e a fé em Cristo Jesus. Já na igreja de Adão, podemos dizer, vamos olhar no Antigo Testamento como sendo cada geração a igreja, a presença de Cristo, a presença do Deus que promete o Salvador. Já lá na igreja de Adão, podemos dizer, a primeira igreja da terra, nós encontramos Caim, que matou o seu próprio irmão Abel. Na igreja de Sete, geração ainda de Adão e Eva, a corrupção chegou a tal ponto que Deus veio destruir a humanidade com as águas do dilúvio. Destruída esta humanidade, Noé tem os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E na igreja de Sem, a maldade foi tanta que Deus resolveu escolher Abraão para fazer dele um povo exclusivo e separado para ele. Então vemos a igreja como um povo no Antigo Testamento. Quanta maldade, crime, abominação não foram praticados por este povo de Deus enquanto presente nesta terra, o povo de Israel. Na igreja de Jerusalém, já no Novo Testamento, um diácono escolhido pelos próprios apóstolos. O nome dele era Nicolau. Fez grandes estragos na igreja, fundando a seita dos Nicolaitas, condenada por Cristo em Apocalipse. Na igreja de Corinto, encontramos brigas, contendas entre membros e pessoas que viviam em adultério com a sua própria madrasta, dentro da igreja. Na igreja da Galácia, aquela de Paulo, se queixa de muitos membros estarem deixando a doutrina verdadeira para seguir outros ensinos de homens. Mas eram pessoas dentro da igreja. Quem for ler os livros canônicos do Novo Testamento, vai notar quanto joio Satanás espalhou no meio, entre a igreja, o qual os apóstolos tiveram que combater nos seus ensinos. Em toda a história tem sido assim. Basta lembrarmos também a Idade Média, o período que aconteceu a Reforma, como a igreja se desviou do centro
da salvação em Cristo exclusivamente, seguindo outras doutrinas e preceitos humanos, em vez de ouvir somente a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Qual a nossa atitude? O que devemos fazer? Esta foi a pergunta também dos servos daquele patrão. Senhor, não plantaste somente boa semente? O trigo, mas está nascendo joio. O que vamos fazer? Eles perguntam para o Senhor. O que queremos? Queres que arranquemos o joio? Vejam só que uma inclinação muito própria do ser humano é logo fazer diferença. Esse presta, esse não presta. Sai daqui, não me misturo. Não quero isso, escolha aquilo. Mas vejam só a resposta do patrão: não. Não te mete. Não mexe no que é o teu trabalho. Reprovou ele ao separar o joio. Não arranqueis também com ele o trigo, por serem muito parecidos. Deixai-os crescer juntos. A nossa tendência é fazer seleção, sim. Não, eu não quero que meu filho se misture com aquela gente. Seleção. Não, isso aqui eu não quero para mim, senão vai me estragar o dia. Seleção. Não, o meu cachorro não vai se misturar com aqueles bandos lá, não. Seleção. Nós fazemos constantemente. E aí, por atitudes, nós separamos muitas vezes. Não que Jesus esteja dizendo assim, isso não é relevante. Mas Ele está dizendo assim, não cabe a vocês fazer uma decisão final sobre isso. E então Ele diz, em meio a este mundo, também dentro da igreja, vamos viver com vários tipos de pessoas, atitudes que agradam e que desagradam. Mas não cabe a nós dizermos assim, tu não é filho de Deus, tu é joio. Eu sim sou trigo. Talvez esteja aí o primeiro ato do joio. Esse é o risco. Mas ao mesmo tempo que nós vemos as diferenças, precisamos ouvir de Jesus, vivam juntos. Porque a função de separar é do Pai. E no qual, então, enviando o Filho do Homem, os seus anjos, fará a seleção. Deixem crescer juntos, mas não é para sempre, diz assim, já que a coisa é assim, deixa acontecer. Não, mas vai ter um momento de separação. Até a colheita. E a colheita dentro da parábola é o fim dos tempos, a consumação dos séculos, ou seja, então, a vinda de Cristo a este mundo, onde somente haverá dois grupos, o trigo e o joio. Onde então será bem claro, exposto quem é trigo e quem é joio. Imaginem só nós querendo fazer esta diferença em nossos dias. Talvez poderíamos dizer assim, não, você não pode mais frequentar aqui porque você é joio. A sua atitude não compete a nossa vida. Talvez nós deveríamos nos escandalizar o quanto nós não somos joio como os trigos, quantas ações de joio nós não fazemos. Como pastor, talvez poderia dizer assim, nossa, tem momentos em que a congregação devia dizer assim, pastor, isso aqui não é assim não. Ou quem sabe quantas vezes membros na sua conversa não tem mais características de joio e poderíamos dizer assim, não, você não pode mais frequentar. Erraríamos, estaríamos matando muitos e tirando e separando de forma errada. Deixai-os crescer juntos, diz o texto lá em Mateus, até a colheita. E no tempo os ceifeiros ajuntai primeiro o joio e atai os enfeites para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Atai os enfeites para ser queimado. A consequência é terrível. Onde então serão lançados ao fogo, onde diz o texto, haverá choro e ranger de dentes. O sofrimento não termina com a morte daqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas ele há de ter uma punição eterna, o castigo eterno, daqueles que rejeitam o amor de Deus em Cristo revelado e o qual salvou a humanidade. Mas aqueles que estão firmes como trigo, na graça de Cristo, verão a glória e o sol da glória eterna na presença do Senhor. Queridos irmãos, a primeira coisa que aprendemos com as palavras de Jesus é que não devemos nos escandalizar ao vermos o trigo, pensando que é uma igreja falsa, quando nela houver pessoas
que não levam a sério o seu cristianismo, vivendo às escondidas em pecado. Talvez a primeira está inclinado em prática. O seu pecado não merece a comunhão dos irmãos. E assim nos afastamos. Mas ele diz não, deixe crescer juntos, sejam pacientes. O que torna uma igreja verdadeira não é a vida dos seus irmãos e a vida que eles levam, mas a doutrina que ela ensina. O que faz uma igreja ser igreja de Cristo não é a presença de pessoas, mas o que ela ensina sobre Cristo. Do contrário, nem a igreja dos apóstolos, vejam bem, seria uma igreja verdadeira, pois também nela havia muitos hipócritas, fingidos e pecadores impenitentes. É um grande erro julgar a igreja pela vida dos seus membros. Mas quantos nós ouvimos, eu não vou mais lá porque aquela gente lá não me merece. Eu não participo mais lá porque eu vi como é que eles são. Erramos. E o erro acontece. Julgar a igreja pela vida dos seus membros é buscar em fé a piedade dos outros. A nossa fé não deve se abalar quando alguém na igreja diz ser irmão na fé, mas não vive em acordo com esta fé na sua vida diária. Quem toma por base a sua fé e as Escrituras, não se abala com a vida de hipócritas em seu meio, porque ele centraliza na fé em Cristo Jesus, no que Jesus fez e no que Jesus crê. A segunda coisa que aprendemos com as palavras de Jesus é que devemos ter cuidado. Sim, ele não está ignorando a realidade à nossa volta. Satanás, o grande inimigo dos homens e da igreja, não dorme. Enquanto nós dormimos, ele vem à noite e semeia o joio do pecado, da discórdia, da desunião, da inveja, da comparação, da acusação, do julgamento. Acordamos pensando no outro, no que não fez como nós queríamos. Falamos e acusamos aquele outro que fez aquilo porque era errado, pensando em sermos melhores. E quanto discórdia, desunião e afastamento isto não causa. Ele divide famílias, o inimigo. Coloca dúvidas no coração dos que estão fracos na fé e tenta aqueles que estão firmados na fé. Ele é como um leão, diz um texto, que ruge procurando alguém para devorar. Quem não se cuida anda em perigo. Por isso Jesus diz: vigiai e orai, que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo acrescenta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em nosso derredor como leão que ruge. A terceira coisa que podemos aprender com as palavras de Jesus é que não devemos nos precipitar em ver o joio no meio do trigo, querendo acabar com o mal à força, fazendo uma limpeza na igreja do nosso meio. Muitas igrejas, por qualquer pecado que alguém comete, automaticamente excluem as pessoas da igreja. A parábola nos diz: não procedam assim, sejam pacienciosos. Porém, não é assim que a igreja deve agir, de excluir. Mas ela deve ficar atenta sim aos pecados das pessoas. A igreja de Cristo é uma igreja de perdão. A igreja de Cristo é uma igreja disposta a perdoar e acolher as pessoas. Essa é a igreja de Cristo. A igreja deve zelar a disciplina cristã, não permitindo que o pecado abunde em nosso meio e tome simplesmente liberdade e apareça e cresça. Mas o seu principal objetivo não é condenar, mas sim perdoar e dar o consolo e o perdão àqueles que pecaram e reconhecem esse pecado. A orientação: aquele que está em vida de pecado e você tem conhecimento, vá conversar com ele. Porque a intenção é ganhá-lo ao arrependimento e novamente trazê-lo à vida cristã.
Em não ouvindo, converse com mais alguém. Busque ajuda para que possam orientar e aconselhar aquela pessoa, tentando ganhá-la para Cristo, não para expulsar. Mas em não havendo atenção, a admoestação, o acolhimento e nem o arrependimento e o reconhecimento de seus pecados, sim, a igreja deve proceder até mesmo excluindo alguém do seu convívio. Mas sempre disposta a retomar, receber, assim que apresentar o reconhecimento de fé. Mas somos fáceis em querer julgar, acusar, desfazer e separar. Vamos ver um texto que ainda nos diz a enfrentarmos muitas dificuldades e adversidades. Lá em Romanos 8 nós lemos: porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo diz: em meio a este mundo vamos ter sofrimentos, tentações, provações, dificuldades, vamos ter tristezas e amarguras, vamos praticar isso também aos outros, vamos sofrer isso dos outros, por causa da palavra vamos ter sofrimentos. Mas ele diz: persistam, porque a glória por vir não pode ser comparada a nada neste mundo. Ela é algo que Deus vai conceder em sua graça e bondade. A ação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o diabo, que quer estragar e desfazer tudo aquilo que Deus fez de uma forma tão perfeita, e pode nos oferecer em sua palavra e através da igreja, ainda em nossos dias de hoje. Quando nós vamos ao Salmo 119 na leitura de hoje: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Como cristãos, como filhos, como pessoas que foram alcançadas por essa semente e se tornaram filhos de Deus, o trigo, queremos somente na palavra do Senhor nos firmar, crescer, produzir bons frutos, permitir que através de nossos atos e nossas vidas, o brilho de Cristo possa ser visto aos outros. Mas queremos sim confessar: o Senhor é a minha porção, nele eu tenho uma herança, nele eu tenho o presente da vida, nele eu tenho o perdão. Que possamos, como igreja de Cristo, sempre nos unirmos, olharmos com atenção aqueles que necessitam ser buscados com carinho e reconhecendo seus pecados, voltarem em arrependimento à fé. Que possamos ser alertados da nossa vida, para que não queremos nos tornar arrogantes demais na fé, achando-nos perfeitos, mas sim, sempre com paciência, andar no caminho do Senhor, dando atenção à sua palavra, arrependendo dos nossos erros, fortalecidos na graça, perdoar e sermos perdoados, acolhidos neste grande campo do Senhor, nessa seara, mas de forma muito especial, guardados na sua comunhão, na igreja, para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, guarde a todos, animando-os a cada novo dia que Ele nos concede em sua graça. Possamos viver juntos, diferentes como somos, e até mesmo sempre no amor receber aqueles que nos permitem levar o Evangelho. Que cresçamos juntos até o dia da colheita, para assim lá vivermos na vida eterna, acolhidos por Deus. Amém. Convidamos, queridos irmãos, a confessarmos esta necessidade de termos o Espírito Santo em nossas vidas e de, sabendo que nós somos fracos, inclinados ao mal, pedirmos que Deus não nos retire esse Espírito. É o que nós chamamos do ofertório. No final de uma pregação, de uma palavra, de uma leitura, queremos falar juntos o que essas palavras expressam em nosso desejo, como trigo, como filhos de Deus em meio a este mundo. Façamos, no momento, fala em conjunta do ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse momento em que nós temos dentro do nosso culto também um tempo de oferta, de reconhecimento, de zelo pelo trabalho da igreja, convidamos a cada um de vocês a refletir sobre a sua oferta.
quer seja a sua separação daquilo que Deus lhe concede para o trabalho do reino de Deus, possa ser trazido à igreja ou não, guarde isso para o trabalho no momento em que você pode trazer isso até a igreja. Aqueles que podem estar trazendo as suas ofertas, alcançando a pastor, ao tesoureiro, por favor, o façam, sob a gratidão e o reconhecimento das bênçãos do Senhor, zelando pelo trabalho da igreja, que tantos desafios ainda tem em meio a todas as situações que nós vivemos, a necessidade de investimentos, a necessidade de cuidado da sua igreja, para que o Evangelho seja semeado a todos, ali onde a igreja de Deus se encontra, em Cristo Jesus. Pessoas que não podem estar ofertando por necessidades financeiras, por estarem talvez em dificuldades, possam talvez ser auxiliados pela igreja, pelos irmãos e pelas irmãs, mas permita-nos saber e assim ao mesmo tempo avaliar as possibilidades de poder lhe ajudar. Que Deus abençoe aqueles que estão praticando as ofertas por depósito, aqueles que podem estar trazendo e aqueles que estão em meio a necessidades também possam ser guardados e amparados pelo Senhor. Deus a todos abençoe material e fisicamente em sua graça sempre. Queremos convidar a cada um de vocês a cantarem, acompanhar o hino que segue, A Lei do Senhor é Perfeita. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos nosso momento de oração, chamado oração geral, que é o momento em que, como povo de Deus, colocamos diante do Senhor tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que necessita para a nossa vida, quer seja o povo da igreja, quer seja o mundo secular, o governo, as necessidades, o mundo à nossa volta na criação, as necessidades específicas de cada um e também todos os desafios que temos como cristãos e como igreja. De forma especial, nós queremos incluir, sob pedido, gratidão pela família da Lu
e do Guto por estarem esperando mais uma criança. A Lu reconhece como sendo a ação de Deus, mas ao mesmo tempo com muito temor, também pede que Deus cuide, que Deus preserve a saúde dela, e junto com o Guto, também com o filho Henrique, possam ter ocasião de receber esta criança abençoada na sua vida em tempo oportuno. Então queremos, junto com o Lu e o Guto e o Henrique, agradecer e orar por esse período de gestação. Ludmila intercede pela saúde do seu pai, risco de Covid, né, e estamos orando que Deus o preserve e o guarde disto. Orando pela mãe, o pai é o Norberto e a mãe Pedrolina, pela sua questão de saúde, que Deus a cuide e a guie de forma específica em meio às necessidades que está se fazendo sobre exames e cuidados para com a saúde. E também agradece junto com o marido Welainer pela aquisição da nova casa. Que Deus abençoe também esta vida material em meio a este mundo e dê a eles uma bênção neste novo lar. E queremos também orar pela família da Mirta. Mirta não é da nossa congregação, mas é uma irmã lá da congregação em Luciara, Mato Grosso, onde então nós queremos orar que console o esposo, as filhas e todos os demais familiares, pois nesta madrugada Deus a levou para junto de si na glória celeste. A Mirta vem lutou por muitos anos contra um câncer, passou por muitos momentos tristes, de abalo, de muitas provações, mas em todas sempre superou, venceu. Que me faz lembrar as palavras de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, que diz assim: combati o bom combate, guardei a fé. Deus console a todos os familiares e receba a Mirta na graça em Cristo Jesus, pois esta era a fé dela, de saber que somente em Cristo ela teria uma vida acolhida para a eternidade e em meio a este mundo teria a força necessária para vencer, combater, resistir a tantas provações, também de forma especial para com a sua saúde. E nesta madrugada Deus a levou para um descanso, assim cremos, levando-a a dormir para que possa acordar na glória celeste, aguardando então também a ressurreição para a vida eterna. Deus console os familiares de Mirta e a todos os nossos amigos que a conheciam, presentes na nossa congregação. Queremos também então orar por este momento de luto. Aniversariantes também sejam um motivo de gratidão em nossas orações. Parabenizamos a cada um dos aniversariantes desta semana e juntos reconhecemos as bênçãos e juntos pedimos por um novo ano. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Gracioso Deus, amado Pai Celestial, somos-te gratos pela bênção de nos concederes em Cristo Jesus a certeza do teu perdão, de sabermos que em Cristo Jesus temos a certeza de sermos teus filhos e temos também a certeza da herança eterna, a vida contigo nos céus. Louvamos por podermos fazer parte da tua igreja nesta terra, de como teus filhos vivermos em torno da tua palavra. Bondoso Deus, assim leva-nos a crescer e refletirmos sobre aquilo que tu queres e esperas de cada um de nós como teus filhos neste mundo. Dá-nos sempre a oportunidade de o teu Espírito nos guiar a uma vida de arrependimento quando nós erramos e também termos uma vida sempre guiada por Ele para termos a paciência e, diante das situações adversas e sempre um procedimento de levar ou buscar pessoas que estão vivendo distantes da tua palavra conforme a tua vontade, para em arrependimento também voltarem sempre à comunhão contigo. Permita que a tua igreja, Senhor, neste mundo, saiba e aprenda a viver com todas as diferenças e também pessoas que muitas vezes se tornam hipócritas, falsas, ou até mesmo simplesmente vivem sem a fé em Cristo Jesus em meio à tua igreja. Dá que possamos sempre, Senhor, termos a tua palavra diante de nós e esta nos oriente
nos leve a crescer e nos firme na graça salvadora, para que possamos levar também isto aos que estão à nossa volta. Permita, Senhor, que a Tua igreja neste mundo anuncie e pregue corretamente a Tua palavra e de forma fiel anuncie a salvação em Cristo Jesus. São muitas as oportunidades, são muitos os meios e diversos meios que a Tua palavra está sendo anunciada também nesse tempo, nos dias de hoje. Assim permita que em todos os lugares a Tua palavra seja anunciada com fidelidade e retidão. Abençoe aqueles que a ouvem para que possam crescer e serem firmados nesta fé. E aqueles que ainda não estão nesta fé possam ser trazidos a confessarem esta fé em Cristo Jesus. Queiras, bondoso Deus, abençoar a vida também em nosso país. Queiras dar sabedoria aos nossos governantes, retidão em seus atos, senso de justiça e de cuidado para com todos, a fim de trazer também uma vida social de forma harmoniosa, pacífica e ainda permitir melhores condições de vida. Abençoe nossos governantes, nas suas diversas instâncias e diferentes instâncias. Abençoe os nossos setores, quer seja na área da educação, da saúde, da política, economia, da segurança, possam todos também serem por Ti abençoados e queiras guiar tudo isso para que tenhamos sempre dias melhores e agradáveis. Queiras, bondoso Deus, também guardar a nossa Igreja Nacional, a IELB, na sua diretoria. Queiras preservar as congregações, queiras dirigir e capacitar os pastores e guardar a todos os Teus membros desta Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Queiras também especialmente olhar para o nosso distrito, Brasil Centro-Oeste, em suas dificuldades, seus desafios como igreja, no trabalho de semear a Tua palavra. Olhe para a nossa congregação local, Martim Lutero, aqui em Planaltina. Queiras estar sempre trazendo, motivando e guiando aqueles que fazem parte desta igreja como Teus filhos neste mundo. Permita que possamos crescer como trigos neste mundo e semeados pela Tua palavra, fortalecidos e firmados nesta. Guarda-nos, Senhor, sempre de deixarmos esta fé em Cristo, cedendo a tentações e aprovações. Queiras receber gratidão, Senhor, dos nossos lábios pela vida de Lu e Guto, que estão felizes pela gestação que lhes concedeste, a oportunidade de terem uma vida mais uma vida em sua família, lhes leva a agradecer, mas também de orar, em meio às muitas dificuldades e também situações pelas quais encontram. Pedem Teu amparo e a Tua ajuda. Queiras guardá-los, queiras animá-los, queiras sempre lhes fortalecer a confiança em Ti, e junto com o filho Henrique, dar graças e louvor ao Teu santo nome, mas entregando as suas vidas aos Teus cuidados. Preserve a Lu enquanto mãe, que está nesse período de gestação. Preserve o Guto na sua saúde e também guarda e encaminha todas as suas necessidades para que a sua saúde seja cuidada em meio às necessidades que tem, com intervenção e cuidados da medicina. Queiras, bondoso Deus, amparar, dirigir e abençoá-los em Tua graça. Queiras ouvir também, entregamos aos Teus cuidados os pedidos de Ludmila para com a saúde de seus pais, o Norberto e a Pedrolina. Queiras amparar, cuidar a cada um deles, sob a Tua graça e no Teu poder, e sempre preservando-os para que possam também, em meio à saúde, sempre compartilharem a vida com a sua família. Louvamos pela bênção de que concedeste a Ludmila e o Velainer de terem uma nova casa, adquirida sob as Tuas bênçãos, e assim poderem também viver ali como novo lar, abençoados por Ti, e terem sempre a Tua presença graciosa nas suas vidas. Gracioso Deus, assim nós agradecemos pela vida que concedeste a Mirta, especialmente a vida desde o batismo, a vida em comunhão contigo, e em meio a tantas dificuldades e provações nos últimos anos, a qual enfrentou com coragem e fé a sua enfermidade de câncer. Tu a levaste nesta madrugada também para a glória celeste. Receba em Tua graça. Conforte os corações dos familiares que neste momento choram e em luto, sentem a saudade e a partida de sua mãe, esposa, filha. Queiras assim estar confortando a todos, também amigos e familiares neste momento, em Tua graça e na certeza da ressurreição, permitindo que pela fé que ela confessou possa estar usufruindo da glória celeste, e consolando a todos também, sabendo que nesta fé serão guiados, sempre guardados por Ti. Pela vida dela nós Te agradecemos e pedimos
que a tenhas na tua graça celeste, preservando também o seu corpo que nessa terra fica para a ressurreição, até o dia que voltares, para a grande ceifa, e assim poder também recebê-la como trigo na vida eterna. A todos console, Senhor, em tua graça, em tua bondade. Tudo isso nós entregamos aos teus cuidados, pedindo, louvando, que em Cristo Jesus cuide de forma especial também os teus filhos que neste mundo enfrentam tantas dificuldades nesse tempo de pandemia. Queiras olhar para aqueles que estão próximos a cada um de nós, que passam por dificuldades materiais e físicas. Console, ampara, fortaleça a todos. Entregamos aos teus cuidados. Queiras permitir que também possamos sair desse tempo de aflição, de tempo de isolamento. Dá-nos a ocasião de podermos ver em breve uma vacina, um tratamento, um cuidado para combatermos esse vírus que tanto nos impede de vivermos livremente e nos mantém em isolamento e tantos medos e receios que fazem parte de nossas vidas. Oramos, Senhor, por este momento, que não é só nosso nesse país, mas que também no mundo inteiro aflige. Queiras olhar com graça, bondade e amor sobre tudo isso, mas permita-nos sempre refletir sobre a necessidade de vivermos em torno da Tua Palavra, para termos os Teus cuidados e também termos a vida em meio ao nosso viver, a vida eterna em Cristo Jesus. Por tudo isso nós agradecemos, pedimos e louvamos por Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que contigo, ó Pai e o Espírito Santo, és um só e eterno Deus. Amém. Convidamos em conjunto, fazemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nossa alegria de poder estar junto a vocês nesse momento de culto, nesta manhã de domingo que Deus nos concede, abrindo-nos assim uma nova semana. Possamos, em meio ao meio fortalecimento da fé, muitas adversidades, sempre testemunharmos e permanecermos firmes nesta fé, que somente em Cristo Jesus sabemos que é uma fé que salva. Queira Deus nos guiar e guardar, sabendo que muitas aflições estarão diante de nós, mas a certeza do seu cuidado para com cada um de nós é promessa do Senhor, e Ele é fiel nas suas promessas. Possamos viver juntos neste mundo, ali onde Deus nos colocou, entre cristãos e não cristãos, possamos sempre andarmos na certeza de que Deus está guiando as nossas vidas. A alegria de podermos estar com vocês nas suas casas, nos seus lares, de compartilharmos com irmãos na fé, conhecidos em meio à nossa congregação, irmãos na fé de outras congregações, amigos, visitantes, pessoas que estão aí conhecendo também a igreja através desse canal, desta forma de levarmos o Evangelho até vocês. Deus abençoe a todos. Queremos assim nos despedir na graça, no amor de Jesus e na certeza da sua presença na vida de cada um. Fiquem ainda com mais um momento de louvor e de canto, para termos esse nosso momento de adoração finalizado. Deus a todos abençoe e guarde.
excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa,